Fala, meu amigo, aqui é o Guilherme Brito, seja muito bem-vindo a mais uma live aqui no canal da DBOSM. De todas as semanas você está trazendo informações para levar a sua carreira para o próximo nível. E nesse podcast de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre relatório de dados agregados usando funções de grupo. Vocês vão entender um pouco sobre o que é esse tema, de fato, e eu vou fazer esse bate-papo hoje aqui com o Thiago, que a gente está fazendo essa sequência aí de podcasts de aquecimento para a nossa imersão de SQL que vai acontecer em São Paulo no próximo final de semana. Fala, Thiago. Bom dia, meu irmão. Tudo bem? Bom dia, Guilherme. Tudo ótimo, é contigo. Show de bola, por aqui tudo certo. E vamos lá, Thiago. A gente tem feito essa sequência aí de podcasts relacionado aos temas da prova da certificação. E esse tema aí de relatório de dados agregados usando funções de grupo é mais um tema da prova de certificação, não? Correto. Então, até recapitulando o que nós já comentamos em alguns episódios passados, dentro do Oracle nós temos basicamente dois tipos de funções. Nós temos as funções de linha única, que são as Single Row Functions, e nós temos essas funções agregadas ou de grupos, que são as Aggregate Functions. E com essas funções, em conjunto com a cláusula Group By, nós conseguimos criar grupos de dados nas nossas consultas SQL. Então, quando você utiliza ali uma função agregada de soma, de média, de mediana, você consegue utilizar ela em conjunto com o group by, você acaba agrupando isso por uma coluna, geralmente. Por exemplo, tenhamos aí um exemplo de uma tabela de empregados, eu quero calcular a média desses empregados por departamento. Então, eu consigo fazer isso com as cláusulas group by, né, selecionando ali é, o departamento, né, o ID geralmente, e fazendo essa média salarial ou a soma salarial, dependendo do tipo de relatório que você quer tirar. Legal, cara, muito bom. E vamos lá, Thiago, para a gente poder realmente aprofundar nesse assunto, é legal a gente poder fazer essa revisão, a gente vê que os temas eles são muito linkados, né, cara? Tudo que a gente tem feito nessa sequência de podcast, a gente sempre relembra alguns conceitos e um conceito já vai puxando o outro, né? Isso é muito interessante. E vamos lá, pessoal. Realmente, quando a gente fala dessa parte de realizar, né, operações de agregação, é legal a gente poder falar assim que quais são as funções de grupo mais comuns, Thiago, que existem aí, cara? As mais comuns que nós utilizamos aí mais no dia a dia é a média, que é o average, a função é AVG. AVG, né? Temos a soma, que é bastante utilizada, que é a função sum. Temos mínimo e máximo, que você consegue tirar ali dentro de um range de valores qual o valor mínimo e o valor máximo, são as funções min e max. E nós temos diversas outras, né? A Oracle traz para nós uma infinidade de funções de agrupamento, inclusive com funções estatísticas, como mediana, percentil. Então, nós temos como fazer um tratamento bastante refinado dos dados do nosso banco de dados, apenas utilizando essas funções de agrupamento. Show de bola, muito bom. E aí, Thiago, eu acredito que quando a gente coloca também essa questão de resultados, né, a gente pode também utilizar o Group By, né? Fala um pouquinho dessa relação também, eu acho que é importante. Certo. Então, quando você tem uma cláusula SQL, nós conseguimos fazer algumas filtragens nas nossas consultas utilizando a cláusula where, e nós podemos fazer essas filtragens, né, quando você utiliza o group by, que aí você está agrupando esses dados por uma determinada coluna, você consegue filtrar esses dados também com a cláusula having. Então você vai fazer o teu select, vai colocar as colunas pelas quais você deseja agrupar os dados, a coluna onde vai ficar o resultado dessa função de agregação, de agrupamento. Depois você vai filtrar isso com a cláusula where, que aí você vai aplicar um filtro antes de fazer o agrupamento. Fez o agrupamento com a cláusula group by, ele vai juntar vai fazer os blocos ali, e dependendo da sua condição que existe na cláusula having, por exemplo, estou fazendo a soma ou a contagem de determinada ocorrência de um ID, por exemplo, em uma determinada tabela,
eu quero mostrar somente aquelas quais as contagens sejam maior ou igual a 2. Então você consegue utilizar isso com a cláusula having. Having count maior ou igual a 2. Então você consegue fazer também a filtragem pós agrupamento dos dados na query. Que legal, que legal. E Tiago, vamos lá. Eu acho que muitas vezes a gente entra muito nesse termo técnico, né? E as pessoas não conseguem ter aquela visibilidade do quanto que isso pode estar no dia a dia, né, cara? Quando a gente está falando desse agrupamento ali dos resultados, quando a gente está falando de fato dessa criação de grupos de datas, isso é muito utilizado no dia a dia, cara? Bastante. Nós podemos pegar aí diversas situações, por exemplo, um relatório do RH ou do financeiro, onde você precisa determinar quais são em um tempo de crise, principalmente utilizado, né? Quais são os empregados que estão ganhando muito além da média. Então você acaba utilizando uma função de agrupamento e faz essa condição, né? Você consegue fazer um order by, né? Fazer a ordenação da sua query, trazendo esses resultados do maior para o menor. E aí você consegue identificar quais são aqueles empregados que estão com uma média muito acima do que aquela função ou aquele setor está pagando. Então, isso serve para tomada de decisão estratégica, né? Quando a empresa está em crise, precisa fazer o corte de gastos, ou seja, até para aquisição de matéria-prima, fazer a média dos últimos 12 meses, ver se você está pagando muito barato, se você está pagando muito caro, e aí esses dados ajudam você a tomar decisões. Então, se está muito caro, preciso ver se o fornecedor consegue reduzir isso, aí entra a questão da negociação, ou preciso expandir meus horizontes, buscar novos fornecedores. Então, o impacto dessas funções no dia a dia, elas são bastante grandes. Que legal, Thiago, que legal. E a gente começa a mostrar, né, cara, cada vez mais o quanto que você conseguir utilizar os recursos da linguagem SQL, muitas vezes você consegue extrair informações poderosas, né? Para a tomada de decisão, informações importantes ali que muitas vezes vão impactar muito em decisões realmente das empresas, né? Porque no final das contas, né, eu acho que tomar decisões baseado em dados, acredito que seja muito mais assertivo, né, do que simplesmente ficar tomando decisões aleatórias. E a gente vê, né, cara, o quanto que muitas vezes as pessoas não conseguem enxergar essa profundidade do quanto que você pode realmente trazer uma informação importante, né? Transformar dados ali em uma informação de fato, né? Exato. E é o próximo nível, né? A tua promoção pode estar na tua próxima consulta. Então, se você tiver esse feeling do negócio, que é aquele pensar um pouquinho fora da caixa, saber como esses dados estão estruturados e utilizar dessas funções para fazer comparações que agreguem ao negócio, que agreguem valor, que tragam melhoria, você pode estar se destacando por um select que você fez que trouxe um dado que não se tinha uma visão tão clara. E aí a tomada de decisão em torno desse dado vai conseguir ter um ganho no negócio, vai ter uma redução de custo. Então essa análise mais com uma visão mais crítica, pensar um pouquinho fora da caixa pode te realmente fazer avançar um nível muito maior. Show de bola, Thiago. E muitas vezes, né, cara, a maioria, grande parte dos profissionais de tecnologia, eles muitas vezes se atentam muito aos comandos, à parte técnica, mas não conseguem linkar isso com o negócio. Eu acredito que é aí que está o grande valor daquele profissional que se destaca. Eu já entrevistei vários profissionais excelentes aqui no canal da DBOCM, e é legal que a gente consegue ver uma característica muito boa de quem se torna gerente, de quem cresce, de quem se desenvolve. Aquele que muitas vezes tem aquela visão além, né? Que consegue realmente utilizar o conhecimento técnico para conseguir, de fato, gerar informações importantes para a tomada de decisão de grandes empresas, né? Então, não adianta nada, pessoal, se vocês têm muito conhecimento técnico, se vocês passarem na prova de certificação, se vocês conhecerem todas as funções ali do Oracle, especificamente, utilizar bastante, mas ficar totalmente restrito a alguém mandar você executar aquela função. Ficar totalmente restrito a você não saber como aplicar aquilo no dia a dia.
não saber como utilizar, de fato, os recursos da linguagem SQL para extrair as informações importantes. E essa é a diferença do que a gente quer estar trazendo, né, nas nossas imersões. A gente está trazendo cada vez mais estudos de caso do mundo real, a gente está trazendo cada vez mais essa aplicação com esse link aí com projetos reais, para que vocês realmente consigam entender quando que eu consigo aplicar isso dentro de um projeto, quando que é importante eu conseguir ter o conhecimento necessário para entender que o nosso conhecimento técnico ele tem que ser utilizado de acordo com um projeto real, para que a gente consiga trazer a informação final lá que vai ser relevante para as empresas e para os projetos. Pessoal, quando a gente consegue virar essa é a chave aí para os profissionais que realmente ficam anos dentro da área de tecnologia e não conseguem se destacar, ou daquele profissional que realmente consegue se destacar em poucos meses, em algumas reuniões, em alguns projetos relevantes, para que cada vez mais consiga se destacar dentro da área de tecnologia. E eu quero fazer o convite para vocês, nós estamos nas últimas vagas aí para a nossa imersão de SQL, que vai acontecer agora, no próximo final de semana, e ela pode ser acompanhada de forma presencial ou de forma online, tá? A gente está nessas últimas vagas, onde lá em 2 dias a gente vai abordar 8 projetos práticos, onde em 2 dias a gente vai estar abordando exatamente como que você pode sair do basicão ali da linguagem SQL e pode realmente estar aprofundando com temas avançados, temas da prova de certificação, temas que realmente vão mudar de fato o seu jogo. E, Thiago, esse tema caiu na sua prova de certificação ali, cara, na primeira prova da OCP? Caiu. A prova da OCP aborda bastante essa questão de funções de agregação, a cláusula group by e como ela se situa dentro da sintaxe do select, né? Então, ali caíram pelo menos umas 3 questões sobre esse tema. Então, é um tema bastante recorrente e até nas resoluções de simulados que a gente faz dentro da plataforma, é uma questão que cai bastante sobre SQL, essa, né? Existem outros também que caem, como os operadores de conjunto, que nós vamos abordar na nossa imersão também, parte de distinct, como que a sintaxe consegue fazer com que o resultado saia da maneira esperada. Então a prova traz bastante dessas questões, ela te dá um pedaço de uma query e como que você pode organizar ela para que o resultado saia da maneira que ele está pedindo. Então ter essa noção da sintaxe básica bem concentrada, né, bem estruturada, é bastante importante para se sair bem na prova de certificação. E dominar esse tema, com certeza, vai contar aí pelo menos umas 3 questões como acerto. Muito bom, Thiago. Show de bola. Acredito que já demos uma bela introdução aí sobre esse tema. E diz aí, cara, tem mais alguma coisa que você queria agregar aí antes da gente finalizar esse podcast? Não, seria isso que eu tinha para tratar por hoje, Guilherme. Show de bola, pessoal. Então isso, fica aí o convite aí para nossa imersão. Sempre se atente a como realmente aplicar essas funções mais técnicas, né? Essa sopa de letrinhas, que muitas vezes para quem nunca utilizou ainda, fica nessa curiosidade. Entenda como você pode aplicar isso no seu dia a dia. Entenda como que você pode utilizar isso dentro de um projeto, tá? Isso eu acho que é um dos pontos que eu quero ressaltar cada vez mais para que você consiga se destacar dentro da área de tecnologia. Entenda que isso é algo totalmente comum, algo normal que você pode estar utilizando ali dentro da linguagem SQL quando se fala de bancos de dados relacionais. E, pessoal, lembrando que essa experiência também vai estar disponível dentro das plataformas de podcast, como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Então assine a DBOCM por lá, para vocês não ficarem de fora dos nossos conteúdos. Thiago, um grande abraço aí, cara, e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.